Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Vida e Teologia Podcast. Nós chegamos ao nosso 6º episódio e hoje nós estamos diretamente dos estúdios da Igreja Presbiteriana do Parque Industrial. O propósito é simples, fazer teologia de uma forma muito simples, prática, intencional, com o intuito de abençoar a sua vida, de levar você a servir a Cristo com alegria, a fim de que você possa aprender mais biblicamente e também com intencionalidade e para a glória de Deus. O assunto de hoje é um tema muito atual dentro do contexto em que nós estamos vivendo. Qual é o papel do cristão na política? Qual é a responsabilidade e o papel da igreja nos debates políticos do país? Nas últimas décadas, experimentamos um crescimento exponencial no número de evangélicos no Brasil. Consequentemente, cristãos de todos os credos passaram a ter maior participação na vida política do país. A cada ano que passa, ou a cada pleito eleitoral, presenciamos um aumento do número de cristãos evangélicos concorrendo a cargos políticos. Recentemente, líderes eclesiásticos assumiram cargos no governo federal e também no Supremo Tribunal Federal. Estes eventos também acontecem em um tempo de aprofundamento da polarização política do nosso país. Diante disso, houve também um grande crescimento do interesse pela política no Brasil, também por parte de cristãos, devido ao estado caótico da moral parlamentar e do desmoronamento econômico com grandes escândalos recorrentes. Com os fatos que se sucedem e a intensificação da guerra ideológica, os debates em torno da situação política do país têm sido cada vez mais acalorados. Como igreja, os cristãos estão envolvidos nesse processo. Afinal, em poucos dias, seremos milhões que logo irão às urnas para votar e eleger os seus representantes. Portanto, quais são os limites do nosso envolvimento dentro do processo político do nosso país? Como cristãos, ou melhor, como o cristão deve atuar na vida política do país? Qual é o papel da igreja nestes debates? É por isso que no episódio de hoje nós falaremos sobre o cristão e a política, o seu papel e as suas responsabilidades. Para tratarmos deste assunto, recebo um querido amigo, Henry Maeda, presbítero da Igreja Presbiteriana do Parque Industrial, presidente do Sínodo de Campinas, da Igreja Presbiteriana do Brasil e primeiro suplente a vereador da cidade de Campinas. Essas são só 3 das 1.500 atribuições que ele tem. Será uma conversa para dividir histórias, experiências, desafios de um cristão na política e a importância dentro do cenário político nacional. Maeda, seja bem-vindo ao podcast, uma alegria ter você neste episódio. Obrigado, Daniel, obrigado pelo convite do Vida e Teologia. Para mim foi uma grande surpresa e também é uma honra poder estar aqui com os seus ouvintes e seguidores aí das redes sociais do Vida e Teologia. Estamos aqui para bater um papo aí descontraído, falarmos de uma maneira séria, mas também descontraidamente sobre um tema muito polêmico, pesado. Vamos tentar levar esse bate-papo de uma maneira suave. E a intenção aqui não é determinar ou dizer em quem você deve votar, mas simplesmente nós vamos tratar do papel do cristão na política. Então não é uma defesa nem de candidato A ou B ou de partidos. Maeda, você há alguns anos é filiado a um partido político, por algumas vezes se candidatou a vereador na cidade de Campinas. É alguém ativo dentro da política da nossa cidade, inclusive com algumas atribuições. Mas como cristão e discípulo de Jesus, como é que você descobriu essa vontade de participar ativamente do processo político, seja na nossa cidade ou até, quem sabe, dentro do processo do nosso país? Daniel, eu digo que a minha vida, a minha conversão, a vinda para a igreja, a verdadeira palavra de Cristo, né, está intimamente ligado com um pouco da minha história de vida. A nossa família mesmo, toda a família vindo de uma origem bem humilde, nós sempre tivemos a crença de que nós temos que estar ajudando o próximo.
Então, todas as pessoas da nossa família sempre foram envolvidas em diversas causas, desde criança, desde a adolescência. Então, surge um determinado momento na minha vida de que a Igreja Presbiteriana do Parque Industrial, onde nós estamos gravando aqui, realiza um evento, já quase mais de uma década, o Dia da Comunidade, e convida para vir como presidente da Associação de Moradores do Bairro. Eu já tinha participado de outras atividades sindicais, atividades estudantis, tudo mais, e estava presidente da Associação de Moradores do Bairro. Então, eu venho para ajudar, e quando eu vi, eu já estava congregando na igreja, já era membro da igreja, a família já estava seguindo. Então, me encontrei, porque a Igreja de Cristo segue a verdadeira orientação dele, que é amar ao próximo, né? Então, e o propósito da política, do político, e a gente tem que entender de que o político não é aquele que se candidata somente, né? O ser político é aquela pessoa que está ali para servir o próximo. E essa é a função do crente, nós estamos servindo ao próximo. Então eu vejo uma correlação muito próxima, que todo ser humano, todo homem é eminentemente social. Isso aí já é filosófico. Se o homem é eminentemente social, e se a função do crente, do cristão, é servir ao próximo, então intimamente todos somos seres políticos. E você, nesse processo de envolvimento com a política, você descobriu que um cristão na política ele é uma necessidade, uma vocação ou um chamado de Deus? Eu diria que é um misto de tudo. É um chamado, porque o nosso propósito é servir. O propósito do cristão é servir. Tem que ter a vocação, pois nem todos têm entendimento de que nós temos esse chamado, mas tem que ter o propósito. Se nós tivermos o entendimento que por que nós estamos aqui, nós fomos salvos pelo sangue na cruz de Cristo. Nós não estamos aqui para procurar uma salvação, nós já fomos salvos. Se aquele que lavou os pés dos apóstolos, aquele que se colocou, aquele que serviu a todos aqueles que eram desprezados na sociedade, e que hoje há uma correlação de pessoas, de discriminações, seja por gênero, seja por condição social, política, são discriminadas na sociedade. Então, existe essa necessidade do cristão estar se envolvendo. E a gente tem percebido um crescimento, um engajamento de cristãos na política, seja para debater ou até para realmente se envolver dentro do processo. Você entende, de tudo aquilo que você está falando, que os cristãos precisam ser engajados politicamente? Nós devemos ter interesse pela vida política do país? É algo que nós, como cristãos, devemos se envolver? Existe uma máxima, né, que a gente fala, né, política e religião não se discute, futebol não discute. Futebol eu nem vou discutir porque o Guarani é o melhor time do mundo, né, então não vou nem discutir, né, mas política e religião é algo muito mais polêmico. Porém, a partir do momento que as pessoas se omitem, acho que discutir religião, até um termo meio assim, o termo discutir religião, discutir política, agora debater sobre política é uma necessidade. Quando dentro da nossa casa a gente debate sobre uma necessidade, uma prioridade A ou B da família, quando a gente, na escola, quando a gente, ou em qualquer ambiente profissional, qualquer debate que a gente tenha, não deixa de ser um debate político. O cristão tem que estar se envolvendo porque a sociedade ela tem essa necessidade, cada vez mais que a modernidade, a contemporaneidade vem chegando, há uma distorção imensa de valores da sociedade. Então aquilo que não deveria ser visto como normal está se tornando normal, ou até ultrapassado você querer discutir isso, algum determinados temas. E a partir do momento que a gente se omitir e se envolver na política, essa distorção de valores vai cada vez mais aumentar. Não significa que nós vamos impor, porque nós temos que ter uma distinção muito clara entre Estado e Igreja. A partir do momento que o cristão quiser impor a Igreja como Estado, então nós estamos, principalmente nós que somos de origem protestante, estamos indo na contramão da história da nossa origem. E é claro, né, que se a gente não entrar e não participar desses debates, outras pessoas irão debater por nós. Então a gente precisa levar também a visão do cristão para dentro da política. Né? Exatamente. A nossa omissão
vai significar a participação daqueles que nós não concordamos. Exatamente. Mas a nossa participação, a nossa missão não pode ocorrer, a nossa participação deve ocorrer, mas a nossa imposição de valores deve ser com o respeito no debate das ideias, não através da imposição pela força ou por ações assim de forma ilegal, eu diria. E diante do envolvimento dos evangélicos no cenário político atual, como é que você tem avaliado o interesse do cristão pela política? Não é só do cristão, Daniel, o cidadão em si, o cidadão brasileiro, aliás, pelo mundo, nós temos muito, o brasileiro gosta muito de valorizar o que é do estrangeiro, o que é do exterior, né? Aliás, o que é ruim, o que é bom financeiramente, culturalmente, ou aos olhos, que brilha os olhos, é muito bom do estrangeiro. Por exemplo, apenas uma observação que é da minha área, né? Se a gente falar em fiscalização de regras do trânsito, questão de multas, de valores, de penalidade, se a gente for para países do primeiro mundo, as regras são muito mais rígidas, inclusive com pedestres, ciclistas e tudo mais. Se a gente falar de trazer isso para o nosso país, é um absurdo, vira piada. Então, tudo aquilo que é ruim, só que a gente vê a questão se a gente for para a Europa, na origem, né, do protestantismo, nos países, nós fomos para a Suíça, fomos para a Europa, nós vamos ver a degradação de valores que está tendo da igreja. E com essa degradação de valores da igreja também, nós temos uma desvalorização de valores sociais, e entre os quais a política. O desinteresse pela política não é algo próprio só do brasileiro. Quando a gente fala que em outros países nós não temos a necessidade, em alguns países, do voto obrigatório, mas o brasileiro não está maduro para isso. Se a gente esperar o brasileiro amadurecer, na verdade o brasileiro tem que se conscientizar de que a participação dele ainda é necessária. Enquanto houver essa necessidade dele participar, o voto tem que ser obrigatório. Tem que ser obrigatório não só para o cristão, mas para todos, para entender que a sociedade brasileira, o nosso país, precisa crescer muito, sobretudo, não somente o Brasil, a América Latina como um todo, né? Mas é todo um processo histórico, filosófico, econômico, financeiro, fruto do capitalismo e socialismo, né? Ao longo da história da humanidade, né? E a América Latina, assim como o continente africano, vem sofrendo com isso. Então, enquanto nós mudarmos esse contexto social, o Brasil é uma exceção nas Américas. Então, enquanto nós não mudarmos esse contexto, o cristão tem que se envolver sim, para a gente possa mudar a sociedade. Não porque nós queremos envolver... talvez as pessoas possam me compreender errado. Não que a gente queira impor os nossos valores enquanto igreja. E sim que as pessoas entendam o quanto a igreja se preocupa com a sociedade. Você tem percebido, dentre os nossos representantes que nós temos, principalmente na Câmara dos Deputados, que os cristãos, estão prontos para esse debate? Não, em boa parte não estão preparados. Nas câmaras dos vereadores, no Poder Executivo Municipal, Estadual, Federal, Assembleias Legislativas, Senado, Câmara dos Deputados. Muitas vezes nós temos lá despachantes de igreja. Não estamos representantes de igreja, despachantes de igreja. Nós não estamos com cristãos. Eu acho que existe uma diferença muito grande. Eu costumo falar quando participo de campanhas eleitorais como candidato, eu falo que sou um cristão candidato. Em primeiro lugar, o substantivo, o sujeito. Eu sou cristão em primeiro lugar. E o fato de eu estar candidato, se eu for eleito, se eu tiver um cargo, aquilo é uma qualidade naquele momento. Agora, cristão não vou deixar de ser estando eleito ou não. Se eu estou lá para representar uma denominação evangélica, então eu não estou ali para representar a Igreja de Cristo. Eu represento a Igreja de Cristo quando eu vou lá e mostro os meus valores. Quando eu tenho um debate com um outro cidadão que tem um pensamento religioso, econômico, filosófico, de gênero, totalmente distinto do meu, e através do respeito, do debate das ideias, que eu consigo me posicionar. Mesmo que muitas vezes o meu voto seja perdedor no debate. Mas é dessa maneira que o cristão vai conseguir se envolver. Agora, o que nós temos hoje é que pessoas vão lá representar suas denominações religiosas. Então, isso é uma distorção de valores muito grande. Então, muitos candidatos nós temos lá que fazem questão, inclusive nesta eleição, fazem questão de dizer que são pastores, são reverendos, são presbíteros, apóstolos. Essa é a qualificação, é o título que ele tem,
que ele foi dado dentro da sua denominação para a sua igreja. O fato de ele ser bispo ou não, ele não é maior ou menor do que qualquer outro deputado, vereador ou senador que está lá. E dentro daquilo que você está falando, eu entendo que o cristão, quando ele resolve se envolver na política, ele está a serviço da nação, não a serviço da denominação. Né? Como o cidadão. Cristão, ele está servindo a população, o país, e não os interesses de um segmento apenas. Né? Daniel, se eu, você ou qualquer um que nos assiste aqui fomos eleitos, nós vamos estar debatendo os assuntos da saúde de uma população como Campinas, por exemplo, ou de um país, do ateu, do indígena, do africano, do espírita, e eu tenho que debater a saúde de toda uma população. Eu tenho que debater a educação de toda uma população. Não me interessa se se a questão de gênero dele, a questão do posicionamento político dele, o debate é no contexto para toda uma população. Não, porque mesmo nós sendo eleitos para o Poder Executivo, eu não serei prefeito, governador ou presidente só dos evangélicos, só dos espíritas, dos católicos ou ateus. Serei de toda uma nação, qualquer um de nós que nos assiste. Eu não posso governar somente para aqueles que pensam igual a mim. A função, nós temos que governar e legislar para todos, sobretudo para aqueles que pensam diferente. É assim que o cristão faz a diferença. É assim que Cristo fez a diferença. Nesse detalhe, acho que tem uma pergunta mais para frente que nós vamos entrar especificamente mais a fundo. Dentro desses debates, constantemente, há uma tentativa de colocarem os cristãos dentro de um espectro político, da ideologia. Como se nós tivéssemos que ter um lado dentro da disputa político-partidária. É possível um cristão ser de esquerda? Eu vou mais a fundo. É possível ele também ser de direita? É possível ele ser de direita, é possível ele ser de esquerda, se nós olharmos... Eu ouvi de um político recentemente, católico inclusive, né? Ele me disse: se ser a direita é lutar pela preservação dos direitos da família, valores que estão sendo deixados de lado, a questão da unidade, a questão da criação dos filhos, a questão do conservadorismo, se isso é ser de direita, eu sou de direita. Se ser de esquerda há um entendimento de que é aqueles que lutam pelos mais pobres, aqueles que lutam por valores sociais, pelos mais miseráveis, como Cristo fez, Cristo não se preocupou somente com os ricos, pelo contrário, com os miseráveis, com a prostituta, com a mulher samaritana e todo. A Bíblia tem N casos de pessoas desprezadas pela sociedade e de que, se nós olharmos num contexto, em determinados contextos, quem tem se preocupado mais, sobretudo a gente olhando para o lado da Igreja Católica também, né, comunidades eclesiais de base e tudo mais, são pessoas de tendência mais à esquerda, politicamente falando. Se nós formos olhar lá atrás, na origem, sobre questão de valores, do posicionamento de esquerda, que é quem estava contra o governo, então, recentemente, na história do nosso país, quando nós tivemos partidos de esquerda à frente do governo, então quem estava à direita era a esquerda da nossa política. Então, eu acho que o que nós temos que ter o conceito, o reverendo Hernandes Dias Lopes e outros pastores têm se posicionado, se ser de esquerda ou ser de direita, Hernandes não disse isso sobre direita, né? Mas a partir do momento que houver uma distorção de valores do que a palavra de Deus prega e algumas situações, em sua maioria, partidos político-partidários se revelam contrários a algumas dessas premissas, então nós não podemos admitir de que os cristãos estejam filiados a partidos de esquerda. Porém, particularmente falando, existem muitas falas de pessoas filiadas ou lideranças a partidos políticos, ou não, que pessoas se dizem... Ultimamente ficou muito modinha, famosinhos falar que é direita e esquerda, mas que nunca militaram em partido político nenhum. E isso eu posso falar porque eu, desde a adolescência, eu vejo, tem nomes que eu nunca vi na política e as pessoas adoram se dizer de direita ou de esquerda. Se a pessoa se diz de direita e acha que mostrar arma
acha que falar que o outro que pensa diferente tem que morrer, que o outro que tem uma preferência, opção de gênero diferente tem que morrer, e isso é uma opção da direita, a gente não pode aceitar isso também. Então, nós temos que entender o que a direita, ou o que pessoas de direita, espectro político de direita ou de esquerda dizem, são contra a palavra de Deus. Se aquilo da direita ou da esquerda foi contra a palavra de Deus, nós não temos que ser nem direita ou esquerda, nós temos que ser centro em direção à palavra de Cristo. Isso significa que podem ter pautas boas dos dois lados. Dos dois lados. Entretanto, a gente não pode comprar o combo das duas ideologias, porque todas elas são falhas. Exatamente. E nós, como representantes de Cristo, nós devemos andar dentro da palavra de Deus, que é o centro da nossa regra de fé e prática. Né? Nem a esquerda nem a direita, sempre em frente. Exato. Porque a gente pode, por exemplo, olhar para a área social, que ela é importante no nosso país, desigual, mas talvez o combo todo da esquerda a gente não compre. Mas a parte social ela é importante. Ao mesmo tempo, quando a gente vê os valores mais conservadores da direita, ela também é uma pauta importante. Mas talvez o autoritarismo que você enxerga nos dois extremos é perigoso para a gente comprar. A história da humanidade tem mostrado isso. O autoritarismo, as ditaduras, tanto de direita como esquerdas, tanto socialistas, comunistas que nunca existiu, ou do capitalismo. O capitalismo está intrinsecamente, o liberalismo vinculado à direita, isso nós falamos no aspecto político. E no liberalismo, o capitalismo, a exploração econômico-financeira que existe tanto em países da América Latina, da Europa, da África e da Ásia, sobretudo, basta ver os produtos a preços ínfimos que vêm, e não tem como negar. Agora a denúncia sobre a construção de trabalho escravo houve na época da Coreia, das Olimpíadas da China, agora a denúncia dos estádios do Catar e tal. A Copa, quem não adora a questão da Copa? Qual o brasileiro que não gosta de futebol? Agora denúncias sérias em relação a isso. Então, se em relação à exploração do ser humano estiver intimamente ligado a isso, sob miséria, então, como que a gente consegue associar isso? Então, os extremos sociais e políticos partidários, a gente não pode aceitar. Isso não é compactuável com a palavra de Cristo. Nem a esquerda, nem a direita. Ditadura, autoritarismo, morte, prisão, censura. A Igreja de Cristo no Brasil nos últimos anos, por mais que a gente surjam diversos debates políticos, a Igreja não fechou suas portas no nosso país, seja com o governo de direita ou de esquerda. Exato. E dentro dessas diferentes visões políticas que nós temos, o que isso pode nos ensinar como discípulos de Jesus e como cristãos, até que ponto nós devemos ter uma unidade política? Nossa unidade, eu acho que nós respondi agora há pouco. Nem a esquerda nem a direita, ao centro da palavra. A nossa orientação política tem que ser na centralidade da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas, amar até o próximo como a ti mesmo. Essa é a centralidade da palavra, essa é a centralidade da Bíblia Sagrada. Se nós tivermos que resumir, esse é o centro, esse é o regramento do cristão. Então, nem a esquerda nem a direita, ao centro, a centralidade da palavra de Cristo. Isso não é só com o político, o cristão. Se o cristão seguir essa centralidade, ele vai ser um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, por consequência, um bom político. E nós precisamos, para ter bons políticos, bons cidadãos. E resumindo, então não é a política que deve nos unir, é Cristo. É a palavra de Cristo. E não é as ideologias que devem pautar a nossa conduta, mas aquilo que dizem as Escrituras. Ser político, como eu disse, é uma consequência. Assim como se eu quiser ser um radialista, um motorista de ônibus, um servidor público, em primeiro lugar tem que ser um cristão. E aí é consequência a qualquer papel que assuma na sociedade. Agora, dentro do cenário atual em que nós vivemos, nos últimos anos, aí posso dizer na última década, com esse acirramento dos debates políticos, você acredita que a política ela rachou a igreja?
E de que modo a mistura entre a política partidária e a religião tem afetado hoje a vida e a comunhão da igreja? Tem afetado muito, quase diariamente, inclusive hoje. Em alguns grupos, a gente vê em grupos de WhatsApp, redes sociais aí. Aliás, você que nos ouve, nos assiste, é preciso a gente começar a ter um pouco mais de maturidade e ter entendimento de que as pessoas pensam diferente. Dentro de casa nós pensamos diferente, né, Daniel? Aqui, que nós estamos no ambiente aqui, as pessoas que estão aqui gravando conosco, todo o pessoal da produção aqui, do aparato Portais aqui, todo mundo que nos assiste, as pessoas pensam diferente. Então a gente precisa conseguir respeitar o diferente. Não significa impor a nossa posição, mas ter o respeito. O respeito que eu quero que você tenha pela minha opinião é o mesmo que eu tenho que ter por você, por mais que eu discorde. Como eu já disse, a nossa unidade é a Igreja de Cristo. Nós estamos aqui para servir e para mostrar para as pessoas por que nós somos diferentes, por que nós queremos fazer a diferença para a sociedade. A partir do momento que nós estivermos divididos por questões políticos partidárias, que são coisas do homem, ser humano, do homem de carne, é esse o entendimento que as pessoas não estão tendo. Porque hoje nós estamos no presidente da República, há 4 anos atrás era outro presidente que havia assumido em cima de um presidente que havia saído, e ano que vem podemos ter um presidente reeleito ou um novo presidente, e a igreja vai seguir. E se a igreja seguir dividida por questões político-partidárias, por questões humanas, o país vai seguir, a política vai seguir, e eu brinco um pouco que essa questão política entra um pouco a questão do futebol. 2 jogadores lá começam a discutir num clássico de futebol lá, saem no tapa, a torcida chega lá fora, um dá tiro no outro, vai parar na cadeia, o outro morre, na semana seguinte os 2 estão lá no churrasquinho, estão na balada juntos. E nós vamos estar aqui na igreja, deixando de comungar na igreja junto, porque você tem a opção A ou B político-partidária, ou por deixar de idolatrar Cristo e falar mais de determinado político A ou B, em vez de falar de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para falar sobre Jesus Cristo. Se a igreja começar a falar mais de político A ou B, partido A ou B, do Henry Maeda que é candidato, ou Daniel que vem ser candidato, ou de outro, e não falar de Jesus Cristo, não importa se eu sou crente, sou bispo, pastor, se eu sou presbítero, se eu assumo um cargo político partidário. Importa é o papel que eu estou fazendo lá enquanto crente, enquanto cristão. Agora, se eu não fizer um papel lá, eu não estou sendo digno como cristão e eu tenho que me acertar. E eu vou me acertar. Eu vou me acertar com Deus. Não é com você nem com ninguém da minha igreja, onde eu congrego, ou da minha denominação. Talvez internamente, conforme a atitude, eu tenha que me acertar disciplinarmente, né? Mas a igreja, Cristo, segue em diante, caminha. E tem uma coisa, né? Se a gente é incapaz de sentar a uma mesa com um irmão em Cristo, porque ele simplesmente pensa de uma maneira diferente do que a gente precisa começar a reavaliar a nossa fé. Né? Se a gente é incapaz de tomar uma Santa Ceia juntos, porque votamos em candidatos diferentes, precisamos reavaliar a nossa fé. Nós torcemos para partidos diferentes, nós pensamos diferente na organização da igreja, pensamos diferente no modo de trabalhar nas nossas empresas, não concordamos muitas vezes com o modo que o professor nos dá aula, mas nós convivemos dessa maneira. Uma sala de aula, o pessoal mais antigo aí sabe que está numa sala de aula de 50 alunos, num cursinho com 100 alunos, e a sociedade funciona assim. Aí numa mesa, eu não consigo sentar porque uma pessoa vota diferente. Eu não sou mais crente porque eu penso diferente, porque eu acredito, entre aspas, num político diferente. Mas se eu acredito em Jesus, então aí tem uma incongruência, né? Eu acredito em Jesus, então, mas eu não aceito o que pensa diferente de mim. Portanto, não deixe que os partidos e as discussões políticas rompam a unidade da igreja. Exatamente. A unidade da igreja, a partir do princípio da unidade da família. E famílias estão se desfazendo. Grupos de WhatsApp são provas disso, de que pode parecer bobagem, mas direto a gente ouve grupos de WhatsApp de famílias se dissolvendo por discussões políticas. Exato. Família brigando, membros de igreja não se falando, pastores e presbíteros falando da nossa denominação,
não se falando ou se ofendendo entre aspas, né? Trocando farpas, porque pensa partido diferente. Qual é a unidade? Se nós tivermos essa unidade dentro da diversidade de pensamento, como nós vamos ter unidade na igreja? Como nós vamos mostrar para a sociedade de que que a nossa unidade é em Cristo? Nós somos ensinados, dentro das Escrituras, a orar pelas nossas autoridades. Isso é bíblico, independente de quem esteja no poder. Romanos 13, ele instrui para que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. O que é autoridade? Por que ela é tão importante para um entendimento adequado da vida política? E qual a importância de termos os freios democráticos sobre o poder do Estado? É possível que eles se mantenham dentro dos seus devidos limites? Lembrando que o próprio texto de Romanos 13, ele diz que o Estado é aquele que tem o poder da espada. Romanos 13 diz que as autoridades estão ao serviço de Deus. Exato. Nós temos que ter um entendimento, temos que ter o discernimento de que, principalmente num Estado democrático de direito, como o nosso país, por mais que alguns insistam em dizer, mas como eu disse, as igrejas estão de portas abertas desde a instituição da República. Talvez no tempo do Império da colonização tivemos algumas dificuldades, mas nós passamos por momentos aí, vamos dizer assim, de autoritarismo, talvez alguns digam que sim ou não, mas a partir do momento que não houveram eleições, tá? Mas tiveram autoridades instituídas e a nossa igreja aceitou isso. Então, a partir do momento que nós temos governantes, autoridades que nos representam e que nós temos a obrigação de estar orando por eles, para que eles governem, e aí que eu digo para você, não necessariamente nós sempre vamos ter governantes eleitos, nós podemos ter um presidente evangélico, crente, protestante eleito, e não necessariamente todos os ministros, todos os secretários executivos, todos os diretores, todos os gerentes, assistentes, todos os concursados. Nós não vamos ter 100% de servidores públicos, 100% crentes. Então, e cada um deles, dentro da sua instância, seja ele um encarregado, um supervisor, ele tem uma autoridade ali. Um supervisor de limpeza dentro de um terminal de ônibus. Ele tem autoridade sobre aquela equipe da faxina. Então, talvez você fale, mas a pergunta não é essa. Não. Eu estou dizendo para que minimamente a pessoa tenha uma responsabilidade, seja ele terceirizado ou não ao serviço do poder público. A autoridade que ele tem ali, de que servir a população ali para manter limpo um terminal de ônibus, ou uma varrição de rua, o chefe dos garis dentro da área central de Campinas, por exemplo, ou o presidente da República. A partir do momento que a gente não respeitar, seja o presidente da República ou o encarregado da limpeza de uma determinada rua, que está ali servindo com o dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos. Impostos, assim como nós colocamos para a nossa membresia a importância do dízimo, e a gente destaca então a importância do recolhimento das taxas e impostos, e quando às vezes a gente questiona os valores de impostos e taxas, para que são? São exatamente para pagar esses servidores públicos, para estar servindo a população. Talvez não sirva da maneira como a gente imagina que deveria ser, ou da maneira como nós gostaríamos que fosse. E se a gente não respeitar desde o encarregado da limpeza do terminal de ônibus ao presidente da República, então a gente está sendo uma série de valores, porque se a gente proclama a importância, destaca a importância do dízimo, e também destaca a importância que nós temos que estar recolhimento das taxas, que são para o benefício da população, se a gente não orar para que esses governantes, essas autoridades, seja a instância que for, estejam servindo para nós com dignidade, com respeito, com cuidado com o próximo, então uma série de distorção de valores. Então, quando Romanos 13 destaca um outro patamar lógico, que eles são autoridade designada por Deus, eu tenho certeza absoluta, nenhum presidente foi eleito ou foi colocado ou foi aceito de maneira mesmo que autoritária como um dirigente do nosso país ou outro, sem que houvesse a permissão dele. Muitas vezes a gente não vai entender porque é permitido situações como, por exemplo, da Venezuela ou países do interior da África, tudo. Mas existe um propósito em tudo. Ou eu acredito que existe um propósito em tudo que Deus coloca nas nossas vidas de outras nações, quando
ou quando imigrantes vêm de fora, refugiados vêm de fora, que é o termo de hoje, mas que era o termo dos nossos antepassados aqui no nosso país, imigrantes, vêm fugindo da miséria e da fome de outros países que não foram governados de maneira digna, mas houve algum propósito. Talvez o Brasil não tivesse sido colonizado, parece que estou fugindo um pouco do contexto, mas talvez o nosso país não tivesse essa diversidade de diversas etnias de origens, indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus, essa diversidade, se os nossos antepassados, como imigrantes, não tivessem fugido de guerras e de misérias por maus governantes, maus dirigentes lá. Então, quer dizer, houve um propósito lá atrás para que o país hoje fosse do jeito que é. O Brasil é único com essa diversidade. Então, se nós não orarmos e não entendemos que, muitas vezes, quando nós temos alguns períodos ditatoriais ou autoritários no nosso país, não orarmos para que essas pessoas tenham sabedoria e simplesmente aceitarmos, então nós temos que orar para que eles nos dirijam com sabedoria. Não aceitar o autoritarismo, mas estarmos em oração para que eles possam estar dando a direção correta, para que a gente não possa ver mais pessoas, como nós estamos voltando a ver de novo, né? Fome, miséria, analfabetismo, falta de educação, falta de cultura, falta de emprego, que isso sim, talvez a diferença de classes sociais nós vamos ter durante um bom tempo. Agora o que não é possível aceitar é fome e miséria. Aí sim as pessoas começam a contestar, porque quando falta dinheiro, quando falta comida em casa, falta trabalho, a gente vai contestar, seja governo de direita ou de esquerda, seja qualquer tipo de autoridade, seja ele crente ou não. É interessante você falar tudo isso, porque quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos romanos, eles estavam debaixo de perseguição. Então Paulo mandou a gente se sujeitar às autoridades dentro de um contexto de perseguição. E um outro texto que eu lembrei veio à mente é o de Daniel, quando ele teve a revelação do sonho do rei da Babilônia, e ele diz que o Senhor é quem coloca e remove os reis. Então, nenhuma autoridade está lá sem a permissão de Deus. Por isso que nós devemos orar por cada um deles. Daniel, é exatamente isso. Nós lemos a Bíblia, às vezes as pessoas insistem em falar, em decorar a palavra de Deus. Mas nós comentávamos um pouco aqui no estúdio antes, vocês que nos assistem, que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de leitura. Principalmente no nosso país. Alguns sabem ler, e alguns só sabem ler, mas não sabem compreender. Não adianta as pessoas lerem a Escritura ou lerem a Bíblia várias vezes e não saberem contextualizar, contemporizar, não adaptando a minha vontade ou a sua. Mas ter um entendimento qual que é o propósito da palavra. Se eu não tivesse entendimento de que há um propósito em tudo, quando que ele nos prometeu que tudo iam ser sorrisos, só alegria? Quando ele não disse que não ia ter lágrimas, né? Então, esses momentos de autoritarismo durante toda que a gente vê ao longo da Bíblia, né, em todas essas passagens, tudo, e quando a gente vê no nosso mundo, nossa realidade, a Bíblia é perfeita, a Bíblia é perfeita. Cada passagem da nossa vida, da minha vida, da sua vida, de cada sociedade, de cada povo, se contextualiza dentro do que a palavra de Deus coloca. Algo muito interessante que também me veio à mente, meu tio, uma vez ele falou assim, a gente estava conversando sobre a questão política do país, ele falou assim, olha, Deus nos sustentou no governo anterior, como sustentou no atual, e vai continuar nos sustentando, seja quem vier. Os cânones de Dort, de 1619, agora entrando um pouquinho... Eu não havia nascido nessa época ainda. Tem algumas pessoas aqui nesse estúdio que estavam próximas, mas eu não. Entrando um pouquinho aí nos fatos da Reforma Protestante, nessa Assembleia, na verdade os cânones de Dort de 1619, eles dizem assim, nessa Assembleia devem ser abordados somente assuntos eclesiásticos, e isso de maneira eclesiástica. Isso necessariamente proíbe as assembleias denominacionais de abordar questões políticas. Sim ou não? E quando uma congregação, uma denominação cristã, deve falar politicamente? E quando não devem?
qual deve ser o limite do envolvimento da igreja com a política? Lembrando que por várias ocasiões as denominações ou elas se posicionam por vontade própria, ou até elas são cobradas a se posicionarem politicamente, dependendo de algum fato. Quando deve ser esse limite? Acho que igreja é igreja, Estado é Estado. Eu já mencionei isso um pouco antes. Eu acho que dentro da minha denominação eu posso debater sobre política com você, com meus irmãos, com minhas irmãs, como cidadão, como membro de igreja. Dentro dos assuntos relacionados à minha denominação, eu não tenho que debater política. O que nós devemos é estar incentivando e orando para que cada vez mais irmãos e irmãs se envolvam politicamente nos debates políticos na sociedade. Se ele for de um condomínio, ele debater dentro do seu condomínio. Se ele for de um grêmio estudantil, numa associação profissional, num conselho regional, se ele desejar se candidatar. Porque se nós, enquanto cristãos, não nos envolvermos nesses debates políticos, outros vão se envolver. Então, a nossa omissão diante da sociedade desses assuntos significa a nossa omissão diante dos assuntos críticos ou não da sociedade. Agora, a partir do momento que nós entendemos que a igreja tem que interferir no Estado, nós que somos de origem protestante estamos indo na contramão da nossa história. Exato. E eu acho que há uma inversão também, porque a gente deve preparar cristãos para que sejam cristãos em todas as áreas da sociedade. Não é só na política, mas no trabalho, na economia, no esporte. E a gente, às vezes, corre o risco de inverter isso. Né? A gente quer que uma denominação inteira, uma pessoa de uma denominação, fale pela denominação inteira. Enquanto a gente deve focar em preparar cristãos para serem discípulos de Jesus na sociedade, para que possam levar os princípios do reino para a sociedade. Daniel, eu e você somos presbiterianos. Uhum. Não significa, e aí talvez as pessoas também não nos entendam, eu tenho uma opção, você tem uma opção, porque sermos presbiterianos. Nós temos um entendimento filosófico, pessoal, religioso, opção por sermos membros da Igreja Cristã do Brasil. Porém, se eu entender que eu, por ser presbiteriano, eu tenho que ser o presidente da República, porque eu sou o melhor do Brasil, o melhor político do Brasil tem que ser um presbiteriano, então eu não sei o que é ser presbiteriano, não sei o que é ser crente, não sei o que é ser protestante, não sei o que é ser seguidor de Cristo. E infelizmente as pessoas entendem de que se um crente assumir o poder, alguém da igreja assumir o poder, ou de determinada denominação assumir o poder, vai me tornar melhor. E pior ainda, há entendimentos de denominações, se é que nós podemos chamar de denominações religiosas, que se alguém da igreja dele estiver lá no poder, vai tornar a igreja dele forte. O que torna a igreja dele forte não é um ser humano, uma pessoa, um membro da sua igreja estar lá no poder. O que vai tornar uma nação forte é estar centrada na palavra de Deus, a partir do momento do testemunho das pessoas que vão estar lá à frente. Nos últimos anos, tem se tornado muito comum políticos ocuparem os púlpitos das igrejas. Isso em época de eleição é de praxe. Os políticos entram nas igrejas, ocupam os púlpitos, fazem suas campanhas. E tem se tornado comum até os próprios líderes eclesiásticos de diferentes denominações se posicionarem politicamente nos púlpitos. Alguns declaram votos e alguns dizem até em quem seus membros devem votar. Os clérigos devem abordar questões políticas no púlpito. É bom para a igreja que pastores, presbíteros ou líderes manifestem suas posições políticas de forma pública? De forma pública, sim. De forma como cidadão. Independente dele ser líder de uma denominação religiosa ou não. De forma no púlpito, não. Púlpito tem um propósito. Púlpito é para a pregação da palavra. É para a exponenciação da Bíblia. É para testemunho vivo daquilo que temos que se mostrar para a membresia da igreja. Eu acredito que não só o pastor, o bispo, o apóstolo, o líder da igreja, por ele ser uma referência, ele pode e deve debater
fora do ambiente eclesiástico, no seu ambiente familiar, social, profissional. Em alguns casos que nós sabemos que muitos hoje têm um trabalho secular e também desenvolvem suas atividades na igreja, ele deve expor, pode expor nas suas redes sociais, debater em todos os ambientes que ele convive. Agora, o púlpito é exclusivo. Igreja não é palanque. E a própria a Igreja Presbiteriana do Brasil, muito antes mesmo da legislação eleitoral proibir, já colocou isso na sua Constituição. Mas hoje também a legislação eleitoral proíbe isso. Eu acredito, eu particularmente não vejo nada errado se a pessoa for Eu particularmente não gosto de ficar nem na calçada. Entregar, a gente brinca que não é o santinho, né? O crentinho. Entregar um folheto na porta de uma igreja onde você conhece. Por quê? Você tem que pedir votos aonde você é conhecido. Se você é membro de uma igreja e naquela igreja as pessoas te conhecem, você tem que pedir voto lá. Mas não dentro dos bancos da igreja, nem o pastor ser seu cabo eleitoral. O pastor quer votar em você, quer pedir voto para você, existe um ambiente próprio pessoal dele. O ambiente da igreja é da igreja. A gente precisa separar. Eu sou particularmente a favor que os líderes se posicionem, até para a gente poder saber o que eles pensam. Entretanto, eu concordo com você que dentro do ambiente da igreja, no momento principalmente de culto, no púlpito, ele deve ser exclusivo para o ensino da palavra de Deus. Pregação do Evangelho. Tem uma pergunta que você vai fazer mais adiante, que eu acho que eu consigo complementar até qual que é a função do líder da igreja em relação à participação política do membro, né? Isso, né? Acho que sim. Aí eu complemento até essa... E há alguns anos tem se tornado comum vermos pastores e líderes religiosos também se candidatarem a cargos públicos. Já não é de hoje que muitos deles estão já nas câmaras legislativas, né? E nesse último governo a gente até teve pastores assumindo ministérios e um deles hoje tem cadeira no Supremo Tribunal Federal. Muitos desses líderes, no exercício de seus cargos públicos, e aqui não vou citar nomes, porque muitos deles realmente deixaram suas funções pastorais, mas muitos também continuam. Até que ponto isso pode gerar um conflito? Eu sei que por prática da nossa denominação aqui, a gente sabe que eles deixam o cargo, a presidência da igreja para se dedicar ao cargo público, mas muitos continuam ainda como pastores em suas igrejas. Até que ponto isso pode gerar um conflito? Um conflito de interesses e às vezes não ocorre. Conheço muitos pastores, sejam presbiterianos ou de outras denominações, que são servidores públicos concursados ou foram nomeados, comissionados e exercem muito bem as suas funções. Entretanto, eu acredito que para não gerar conflito, há uma necessidade. Primeiro, quando se candidatar, e eu particularmente sou totalmente contrário que a pessoa coloque o seu cargo no seu nome de candidato. Ele é candidato enquanto cidadão. Isso numa disputa de cargos eleitorais. Ele não tem que dizer que ele é reverendo, não tem que dizer que é pastor, que ele é apóstolo, que ele é bispo. Ele é o Daniel, ele é o Henri Maeda. Ele é o cidadão candidato. E se ele é nomeado para algum cargo, eu acho que também que convém que ele se afaste para que não haja conflito de interesse, porque mesmo que ele seja um excelente profissional, em determinados momentos vai haver uma comparação de valores. Isso para o crente vai ser, muitas vezes, algumas decisões político-partidárias, algumas decisões governamentais vão contra o interesse de determinados grupos sociais. Mesmo que não sejam grupos sociais que sejam vinculados à denominação religiosa daquele líder religioso. E aí isso pode soar como discriminação religiosa, como preconceito, como distorção de valores sociais e morais. Então, para que não haja esse conflito, então seria isso. Se for candidato a um cargo eleitoral, não utilize seu cargo, porque você não está concorrendo pela igreja, você não está disputando um cargo dentro da igreja. E se você for nomeado para algum cargo, se afaste do ministério, se licencie e exerça exclusivamente sua atividade como mundo secular e deixe seu ministério na tua igreja.
No caso de líderes da igreja, caso de pastores, bispos, esses casos do tipo. E acho que aqui vale uma reflexão também, se caso algum pastor assista e queira entrar para o cenário político, é uma reavaliação do seu chamado, né? Porque eu lembro muito que uma vez eu assisti uma palestra do Rick Warren e ele foi convidado para se candidatar a um cargo nos Estados Unidos. E ele falou assim, o maior cargo que eu posso assumir é o meu chamado pastoral. Então, cabe também uma reavaliação do seu próprio chamado. Se você é chamado para ser um pastor, é óbvio que você não vai ser pastor no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nem como ministro da República, né? Então, você, na tribuna da Câmara Federal ou da Assembleia Legislativa ou dos vereadores, você não vai pregar. Exato. Você vai exercer seu papel parlamentar. Exato. Então aí acho que talvez cabe uma reavaliação do chamado ministerial. E talvez a gente já tenha entrado um pouco nesse assunto, mas é sempre bom a gente voltar para poder reforçar. Nós precisamos ter um presidente, um governador, senador ou um deputado cristão, e cristão só vota em cristão? É preciso que já haja um entendimento que não necessariamente, se nós elegermos um presidente, um governador, um prefeito, um vereador, um deputado, um senador cristão, nós vamos ter uma nação cristã. O que vai tornar a nossa nação cristã é que eu, você e cada um que nos assiste, que acredita na palavra, como o nosso único de Deus, como nossa regra de vida, que a Bíblia é a nossa regra de vida, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, eu sou a igreja e eu que vou trazer mais pessoas para Cristo, independente de eu ter um cargo político ou não. O papel da igreja é trazer pessoas para Cristo, é converter esta nação, é trazer o Brasil para Cristo. Não é papel do governante. O papel do governante é trazer, similar à da igreja, trazer a justiça social, mas a justiça social tem que vir sobretudo a partir da igreja. Se a gente não entender que na palavra está intrínseco isso, a palavra de Deus tem que ser, que a justiça social parte a partir da igreja, quem vai converter esta nação são as igrejas, são os cristãos, são os crentes, são os membros de cada igreja. Cada um que nos ouve e nos assiste aqui. Não vai ser um presidente. Cristão deve votar em cristão? Não significa que eu sou o cristão, que você que me ouve, você que me entrevista tem que votar em mim. Porque eu não posso ser digno do teu voto enquanto cidadão. Mas pode ter um outro que não necessariamente é evangélico. Obviamente, vamos orar e pesquisar, procurarmos votar em irmãos e irmãs comprometidos com a palavra, que serve a doutrina de Cristo e a nossa predileção. Eu, particularmente nessa eleição, devo votar em um ou outro nome que não necessariamente são protestantes, mas eu analisei o currículo deles e vejo que eu falo, se segue uma orientação onde vai estar servindo uma nação, então o importante é entender isso. Se as pessoas acham que nós vamos, elegendo um cristão, nós vamos ter um Estado cristão, nós estamos errados. Quem vai tornar o Brasil uma nação cristã somos eu e você e cada um que nos ouve, que acredita na palavra de Cristo. Exato. Então um governante cristão não vai fazer uma igreja mais forte. Quem torna a igreja forte somos nós. Exatamente. É Cristo. Exatamente. E ter um governante cristão não significa que ele vai privilegiar a igreja. Ele não deve. Né? Ele deve governar para todos. O governante, ele é do ateu, ele é do espírita. Exato. Eu expulso os ateus do Brasil, expulso os espíritas, expulso aqueles que não pensam igual a mim. Se eu não aceito o diferente, eu amo o diferente, eu tenho que amar o diferente. Eu tenho que abraçar o necessitado, a viúva. E se a gente parar um pouquinho também, olhar para trás e assim, naqueles que a gente já votou, nem sempre a gente votou em candidatos cristãos. Quando se debatia isso, a história da democracia brasileira entre idas e vindas, quando que a igreja foi perseguida, foi lacrada as portas, e quando que as pessoas pararam para pensar se era direita ou esquerda, se era o B, e existia a questão do o que rouba, o que não rouba, e aliás, até uma inversão de valores, né? Porque antes falava assim, rouba, mas faz. Aí agora não importa se rouba, então não, se mata ou não mata, se prende ou não prende.
Então, quer dizer, infelizmente as pessoas têm adaptado os valores conforme a sua vontade. E mesmo sendo cristão, a gente precisa analisar as propostas também, né? Porque tem muitos cristãos que estão por aí que, quando você vai olhar a proposta, não é algo que você concorde também. Então, Qualquer proposta que tenha discriminação social, de gênero, religiosa, mesmo religiosa. Se um cristão tiver uma proposta de discriminação religiosa, será que ele pode ser considerado como um candidato cristão? Por ele estar discriminando o diferente? Por ele estar se julgando melhor? exato. E mediante a isso, eu sei que às vezes esse assunto pode até soar um pouco delicado, mas a igreja institucional, ela deve falar sobre aborto, eutanásia, casamento, a reforma do bem-estar social, um orçamento federal equilibrado, e até a questão do armamento civil, que é uma pauta muito recente aí sobre o armamento da população, o desarmamento. Até que ponto a igreja institucional ela deve falar sobre isso? Você falou o bem-estar social, eu lembrei de um termo, né, que no pós-guerra, né, o welfare state, né, que você falou. Mas eu acho que a igreja deve debater com maturidade, com entendimento, baseado nas escrituras. Ela deve debater com sabedoria, baseado nos seus valores, princípios éticos e religiosos. O que nós não podemos é cair nas artimanhas do inimigo, do diabo, que tenta colocar palavras nas nossas bocas, palavras escritas pelas nossas letras, ou vamos dizer assim, mais modernamente, digitadas teclado pelos nossos dedos nos celulares, né? São assuntos delicados, mas tudo aquilo que diz em relação aos valores morais da sociedade, da família, nós não podemos abrir mão desses valores. E aí não é questão política. E é o que as pessoas estão confundindo ultimamente. Valores éticos, morais e da palavra não são valores políticos. São valores que para nós não são caros. Não são caros enquanto sociedade, que já custou a vida e o sangue de muitas pessoas ao longo da história da humanidade, mas também sai muito caro para muitos dos nossos irmãos e irmãs que lá atrás lutaram para chegar, para que hoje a igreja, pelo menos no nosso país, e aqui mesmo, esse exemplo, o programa é um exemplo onde a gente pode estar debatendo de uma maneira aberta. Esse podcast, esse programa é um exemplo de que a igreja pode e deve debater assuntos diversos. É interessante, assim, às vezes eu fico pensando se a gente não gasta muito tempo discutindo essas pautas, quando a gente deveria se preocupar muito mais em ensinar a igreja as escrituras. Ensinar dentro das nossas escolas dominicais o ensino da palavra de Deus. Porque se você crescer numa igreja muito bem fundamentada biblicamente, que prega fielmente a palavra de Deus, esses assuntos eles vão ser tratados de forma direta ou indiretamente. De uma forma até natural, né? Até natural, mas essa pessoa ela vai aprender guiada pela palavra. Porque eu acho que o que acontece? A gente primeiro recebe toda a burdoada da sociedade, a polêmica da sociedade, e quer encaixar isso dentro da palavra de Deus, e aí a gente fica nesse cisma. Se a gente primeiro compreendesse a base cristã, o ensino das escrituras que vem da igreja, na hora que esses assuntos chegam da sociedade até nós, se torna um assunto mais fácil, mais leve e até mais fácil dos cristãos se posicionarem. Né? Daniel, como eu disse agora há um tempo atrás, eu acho que sim, a Bíblia é maravilhosa. Eu acho que tanto na minha vida como na sua vida, de quem está nos ouvindo e assistindo, cada trecho da nossa vida que a gente vê, cada alegria que a gente passa ou tristeza, a gente olha, ou um problema que a gente passa, muitas vezes você ouvindo uma mensagem numa rede social, ou assistindo um culto pela rede social, contemporizando, né? A gente olha e fala, puxa vida, está acontecendo comigo, aconteceu. Aí você passa a entender de que
a palavra de Deus é viva e verdadeira durante todo o tempo. Na nossa história, mas tem essa distorção de valores que você falou. A gente tenta fazer encaixar a nossa vida dentro da palavra da igreja. A palavra da igreja que molda a nossa vida. Então, como você disse, se nós tivermos um entendimento de que se eu tiver um entendimento dentro da igreja, eu crescer dentro da igreja, crescer dentro da palavra, se a liderança da nossa igreja entender de que a liderança dos membros da igreja entenderem de que não é elegendo um líder da nação ou elegendo também, né? Mas não é só isso. Nós temos que eleger cristãos. Temos sim que eleger cristãos para fazer diferença na sociedade. Mas não é só isso. Nós temos que fazer diferença na sociedade enquanto igreja. E aí, eu vou entender de que a família, no meu entendimento, composto de homem e mulher, gênero masculino e feminino, são valores que eu, enquanto cristão, por mais que eu não aceite que determinados, vamos dizer assim, pessoas da sociedade ou grupos da sociedade tenham um entendimento diferente do meu, mas tem que ter o meu respeito, porque eles pensam diferente. Eu não posso discriminar, porque eu trabalho, eu estudo com essas pessoas. E se eu, enquanto ser político, cidadão político, desejar ser político e desejar participar desse membro, eu não posso ir para uma Assembleia Legislativa ou para uma Câmara dos Vereadores, ser presidente da República ou governador, pensando em discriminar esse próximo. Então, os valores que são incontidos, que me são sagrados e são importantes, são únicos, que eu aprendo na igreja, são esses valores que vão me fazer mostrar que eu sou diferente para a sociedade, mesmo sabendo que dentro daquele congresso ou do Poder Executivo tem pessoas diferentes. Então, no debate dessas ideias aí, com todo o respeito para que as pessoas que entendem que o casamento não necessariamente tem que ser homem e mulher, um e um. Entender que não tem que existir o adultério, não tem que existir o roubo, não tem que ter a corrupção. Então, todos esses valores, nós falamos sobre casamento, aborto, eutanásia, o bem-estar social. Tudo isso a igreja nos ensina. A Bíblia nos ensina. Agora, se nós tivermos igreja e líderes de igreja, ou membros de igreja, que entendem de que a minha denominação religiosa ou os meus amigos da igreja têm que estar no poder, é isso que vai fazer a sociedade diferente. Então, a gente está fugindo do papel da igreja. Então, a partir do momento que a gente tiver esse entendimento entre igreja, papel da igreja, da membresia da igreja, papel do que eu aprendo na igreja, a gente vai fazer diferença na sociedade. Acho que você entrou um pouquinho já na próxima pergunta, que é a respeito dos modelos políticos que podem variar. E todos os modelos, de certa forma, querem tentar controlar alguma coisa. Quando a igreja assume o controle do Estado, quando o governo quer controlar a moral e a ética do país, isso é de fato viver um evangelho genuíno? Um governo que coloque a moral e a ética cristã sobre todas as esferas é de fato o objetivo do cristianismo? Eu vou falar um pouco disso um pouco mais à frente, que eu já vi que tem uma outra pergunta similar. Mas eu já respondi. Igreja e Estado... Robson Cavalcante falava isso. Igreja e Estado, não. Política e religião, sim. As pautas morais devem ser a única preocupação dos crentes escolherem o seu candidato? Como a igreja deve lidar com os diversos pensamentos políticos dentro da comunidade? Nós temos que aceitar a diversidade de valores, de conceitos. Não estou dizendo aceitar no sentido de que reconhecer positivamente. Temos que aceitar de que pessoas pensam diferente. Como eu disse, nem todo mundo torce para o Guarani Futebol Clube, porque não entende que é o maior time de futebol do mundo. Mas não podemos falar de futebol porque o debate hoje é sobre política e religião, mas que o Guarani é o melhor. Mas nem todos pensam igual a mim, nem igual a você. Porém, se eu não respeitar o diferente... aliás, eu respeitar o diferente é o que me faz diferente. Nós fazemos a diferença é que nos torna diferente perante a sociedade. Então, igreja e Estado não se misturam e a diversidade de pensamentos se misturam. E é esse respeito que mostra a nossa diferença. Só um convite aos ouvintes,
Procura na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro onde está o Guarani. Se você achar, você me consta. Tá vendo como a gente está distorcendo valores aqui? Mas eu acabei de falar que tem que aceitar os preços diferentes. Vamos seguir com o podcast? Vamos seguir. Mas é interessante que você falou, porque a gente se preocupa muito com a moral e a ética, como se o país fosse 100% cristão, mas de fato viver o Evangelho ser dia a dia transformado por Cristo, a tal ponto que Cristo é refletido através da minha vida e que outras pessoas venham conhecer a Cristo, o que Ele fez por nós, a obra dele na cruz, e que sejam transformadas pela proclamação da palavra de Deus. Portanto, por mais que a gente defenda algumas pautas morais no âmbito governamental, que é válido, é importante, ela não vai transformar uma pessoa necessariamente em alguém cristão. O cristão, ele vai apenas ser transformado a partir do momento que ele entender quem é Jesus Cristo e o que ele fez por nós na cruz. Muitas igrejas, famílias e amigos, a gente já mencionou, estão divididos por questões de posições políticas. Como a igreja pode ajudar essa pessoa a viver uma transformação pelo Evangelho? A gente tem falado aqui, constantemente de divisão, de diferentes de pensamento, igrejas dividindo, você até mencionou de grupos de WhatsApp que acabou por causa de político, mas a política pode ajudar a viver alguma transformação pelo Evangelho? Talvez eu já saiba até a resposta que você vai dar, mas... Eu acho que a proclamação do Evangelho dentro das igrejas é a maior resposta que a gente pode dar para a sociedade. É transformar vidas de pessoas e transformar famílias. É isso que vai transformar a sociedade. Essa é a consequência. As famílias terem um entendimento melhor. Então, se nós estamos entrando nesses embates, então nós estamos falhando ainda. E é importante que a gente só vai transformar a sociedade se você é um cristão bíblico que entende o que Cristo fez por você e viver isso na prática, e as pessoas à sua volta serem transformadas, você vai impactar outras pessoas que serão transformadas e que, consequentemente, isso também vai alterar o ambiente em que você vive. E assim, a gente transforma também uma nação. Daniel, a gente pode citar inúmeros tipos de crente, de pessoas que falam do Evangelho de formas diferentes. Se nós formos lembrarmos um pouco das gerações anteriores nossas, a gente vai lembrar o que era aquele crente. Aquele cara que gritava no meio da... Essa era a visão que a população tinha. Aquela pessoa a mulher de saia comprida, cabelos compridos, representando o véu, o cara de terno e gravata, gritando no meio da rua, aos prantos, com a Bíblia surrada e tal. Se você visse o cara de terno, paletó, dentro do ônibus no final de semana, aquele cara é o crente. Então os caras veem que você tá hoje camisa polo aqui, calça jeans, eu aqui de sapatênis, ou a gente estiver numa praia, estiver dentro jogando futebol, a gente pode estar falando do Evangelho também. Então, como eu disse, eu particularmente não tenho vergonha de dizer que não consigo falar de cor a Bíblia, por mais que eu já tenha lido, não consegui. E tem pessoas que eu tenho uma memória excepcional, conseguem falar ponto e vírgula, mas também, ao mesmo tempo, alguns não sabem interpretar, não sabem contextualizar. Então, cada um tem sua forma. E tem pessoas que nunca foram e jamais serão excelentes pregadores, ou serão excelentes escritores, porém, professores de escola dominical, porém, a sua vivência, o seu dia a dia, no seu local de serviço, de estudo ou familiar, é o melhor testemunho que ele pode dar a partir do momento que ele souber viver aquilo que ele aprendeu através do que ele aprendeu nos bancos da igreja, ou ouvindo, ou vendo. Eu conheço pessoas que
que se converteram, chegaram próximo a uma igreja, porque viram o comportamento de determinado parente ou amigo ou colega de trabalho. Falou, essa pessoa é diferente, eu quero ser diferente que nem ela. Ele não ouviu um grande pregador, ele não viu ninguém gritando no meio da rua, ele não leu um grande texto, ele não tem uma escolaridade suficiente ou ele não teve uma oportunidade social para conseguir ter acesso a recursos eletrônicos, a mídias sociais. Entretanto, ele é, não vou dizer que ele é mais crente do que eu e você, mas ele é tão crente quanto eu e você, dentro das suas possibilidades. Então, existem inúmeras formas de falarmos do Evangelho, chegarmos ao Evangelho. Basta que nós pratiquemos cada um dentro da sua possibilidade. E olhando para o cenário que nós vivemos agora, de processo eleitoral, como é que a igreja pode contribuir para o processo eleitoral? Destacando a importância de que todos somos cidadãos, de que nós temos que servir ao próximo, de que Cristo nos colocou para amar ao próximo, para servir o diferente, para abraçar o diferente, de que nós temos uma função na sociedade, que a palavra de Deus fala que nós temos que ser sal e luz, e eu falo muito isso quando eu vou nas igrejas. Eu gosto de comparar um pouco com a questão do Masterchef, onde o Fogaça fala que a filha dele nasce doente, de que ele ficou um bom tempo dentro do hospital, comendo a comida do hospital sem tempero. Para ele, que era um chefe de cozinha famoso, comer a comida sem tempero, ele se sentia mal. E depois, quando a filha dele sai do hospital, ele fala, de que adianta eu ser um chefe se eu não posso cozinhar para minha filha? Não adianta, eu não consigo ter meus sabores. Então, muitas vezes, na nossa sociedade, nós cristãos temos obrigação, e isso aí, o político tem que fazer isso, é a diferença que a igreja pode fazer, mostrar qual que é a diferença que nós temos que fazer. Se é aquela pitadinha de sal, de tempero diferente. Muitas vezes aquela luz, a gente não precisa ser... Tem uma canção que diz, né, como um farol, né? Mas a gente pode ser aquela luzinha no final do túnel, às vezes um isqueirinho, para dar uma direção para aquela pessoa que não está em trevas, né? Então, o papel da igreja é mostrar que nós podemos e devemos ser sal e luz na sociedade. A partir do momento que os líderes da igreja conscientizarem isso nos púlpitos, eles vão entender que nós temos que ir lá escolher por A ou B, seja de partido A ou B, seja de tendência filiado, porque a nossa regra diz que tem que estar filiado num partido. E olhe e veja bem, aquele político que você, eu não queria nem falar isso, mas as pessoas não enxergam, que às vezes o político que hoje está no partido A vai estar no B amanhã, assim como o seu jogador favorito hoje está no que você briga por um time, vai estar no outro. Para ele não interessa se ele vai estar no partido A ou B, assim como um jogador vai estar num time A ou B. Então, a questão é pessoal. Hoje existe uma identidade menos político-partidário, sim pessoal, na figura das pessoas. Então, é entender qual que é o papel que aquela pessoa está tendo na sociedade. Então, o cristão tem que entender de que se aquela pessoa vai fazer diferença para a sociedade, e a igreja, então, a liderança tem que estar conscientizando, não podemos deixar de omitir um voto, temos que ajoelharmos e orarmos para termos sabedoria e, sobretudo, como nós já dissemos aqui sobre Romanos 13, aceitar os resultados das eleições. Independente se o seu candidato vai ser eleito ou não, poder executivo ou legislativo. Nós temos que aceitar a soberania de Deus. Nada vai acontecer no dia 2 de outubro ou no final de outubro, se houver segundo turno, sem... Ou eu acredito que Deus está acima de tudo, ou não. Então, dia 2 de outubro cai um raio na Terra. O que o cristão deve ter em mente para essas eleições? E o que deve servir de baliza para ele votar? Amar o próximo. Amar o próximo. Nós estamos num país que, novamente, a gente está vendo crianças na rua, moradores de rua, fome, desemprego, como eu disse, diferenças sociais. Isso é muito claro para mim. A questão do socialismo, do comunismo, infelizmente, algumas
talvez as pessoas não aceitem 100% a questão do comunismo e socialismo, mas existem alguns pontos que, teoricamente, nós vamos olhar, existe uma fundamentação. Mas, assim, também, se nós olharmos assim, a questão do liberalismo, do capitalismo, da exploração assim, da produção, da mão de obra, também são coisas inaceitáveis. Agora, está bem claro que a diferenciação de classes sociais vai haver por um bom tempo ainda na nossa sociedade e no mundo. Agora, não dá para aceitar. Eu consigo entender que pessoas sejam bem-sucedidas financeiramente, nas suas empresas, nos seus empregos, que Deus abençoou, que existe um propósito em tudo isso. Mas eu não consigo aceitar, enquanto crente, pessoas passando fome e morrendo de fome num país como o Brasil, que é um dos maiores celeiros do mundo. Então, morrer de fome no Brasil, morrer de frio, morrer na rua, morrer por consumo de droga, morrer por câncer, morrer na fila de saúde, então tem coisa errada. E aí não é problema de governo de direita ou de esquerda, o problema é a sociedade refletir mais de quem ela está colocando lá. Então essa é a reflexão que a sociedade tem que ter. O que falta para a sociedade? E isso não vem do último governo, nem do penúltimo, nem do antepenúltimo. Isso é algo que vem nos últimos anos. Existe uma exponenciação mundial, uma desconfiguração da globalização, onde a exploração do ser humano cada vez vem aumentando. E isso tem a ver com a participação da igreja, com a degradação, com a destruição da igreja. Os países, hoje na Europa, se nós formos na origem do protestantismo, nós vamos ver as nossas igrejas praticamente, nossos grandes líderes, pessoas que vão em excursões, vamos dizer assim, excursões, né? Vêm grandes templos aí se tornando discotecas, se tornando qualquer coisa menos igreja. Ser evangélico em partes do mundo, em alguns lugares dos Estados Unidos, é a mesma coisa que hoje dentro de... Não gosto desse comparativo, mas no Brasil a gente costuma dizer às vezes que existe o católico que só vai na missa de sétimo dia, casamento, batizado e em algumas situações. Nós estamos perigando chegar no nosso Brasil. Não adianta a gente ter um Brasil 100% evangélico se a gente se tornar um país onde nós simplesmente vamos ao culto só para dizer que nós dizimamos e estamos salvos. Então, se a gente não tiver esse entendimento de que a igreja, o papel da igreja é orar por esse país, é ajoelhar por esse país, e a participação dela enquanto cidadã é ir votar. Nos últimos anos, o brasileiro, o paulista, o campineiro vem se omitindo de ir votar, não é nem de votar em branco e nulo, é de ir votar. E esse número expressivo de votos brancos, nulos ausentes, muitas vezes significaria eleger uma outra pessoa. Então as pessoas reclamam de quem são eleitos, mas não vão lá votar. E quando você fala assim, eu não vou votar, você está entregando a decisão do país na mão de outros. E tem uma outra frase também. Eu não vou votar no Daniel, porque o Daniel Barton é um cara muito bom, eu não quero que se envolva nessa sujeira. Só que se o Daniel Barton não for eleito, um outro vai entrar. E esse outro pode não ter os mesmos princípios que o Daniel. Para você, como cristão, discípulo de Jesus e alguém envolvido no meio político partidário, qual é o seu maior desafio para você? O maior desafio é como cristão, porque eu sou humano, sou pecador, eu tenho tentações, eu sou servidor público. Eu falo que ser servidor público até... Para mim é um orgulho. Você que me conhece, muita gente que me conhece, sabe que assim, sou apaixonado por ser servidor público. Recentemente até eu falei que já uma pessoa que eu tive a oportunidade de ir para a iniciativa privada algumas vezes e ganhar muito mais financeiramente. Mas assim, trabalhar à noite, final de semana, assim, quando você vê o sorriso de uma pessoa que pediu tua ajuda, assim, você pode fazer porque você é funcionário público e a pessoa está pagando o salário, você fala, puxa vida, eu pude ajudar. Só que nem tudo é alegria. A alegria do servidor público genuína é saber que você pode ajudar a população, nem tudo das suas possibilidades. Porém, assim, tudo aquilo que você ouve falar de mal da política, do serviço público e de algumas coisas erradas, em muitas situações acontecem ou até piores. Então, assim, no mundo corporativo, com certeza, existe também talvez algumas coisas piores. Mas, assim, o fato de você estar no mundo secular, você se vê diante de tentações.
tentações de poder, tentações de dinheiro. Então, o mundo político não é coisa do inimigo. Pelo contrário, senão Cristo não permitiria. Mas é tentador. Não é porque Ele nos perdoa, não é porque nós pedimos perdão dos nossos pecados, que a gente deve também falar, não, posso fazer um pecadinho ali que Ele vai me perdoar depois. Então esse é um maior desafio para um político, para um cristão que queira se envolver na política ou no meio público. Para a gente encerrar, a última pergunta, eu sempre saio do tema proposto para fazer um bate-pronto bem rápido. Fala do Guarani agora. Não. Se você já teve tempo de pesquisar, vê aí se você achou o Guarani na... Vamos subir pro Grêmio. Mas é um bate-pronto. Vamos lá. Qual é o livro da Bíblia que você mais gosta? Mateus. Mateus, ele fala de Jesus como Emmanuel, como Deus conosco. Mas Mateus tem como eu digo, quando eu conheci a palavra de Deus, quando me converti, Mateus fala de sal e luz. Sal e luz, até quem me conhece sabe que tem uma camiseta já surrada, com uma lâmpada lá e com um saleiro. Ele que nos apresenta, o livro de Mateus nos apresenta a Bíblia como, nos apresenta Jesus como justiça. Para mim, Cristo veio para nos mostrar a justiça. Eu acho que talvez que isso me impulsiona um pouco para a política também. Mostrar a justiça que a sociedade precisa. E ele mostra que a gente tem que fazer essa diferença. E essa diferença de sal e luz, a gente fazer justiça para a sociedade, para que haja equilíbrio, mesmo nas diferenças sociais de uma comunidade. Mateus é que me mostra, assim, que me toca em qualquer igreja que eu for falar. Eu vou falar sempre Mateus 5:3, vou falar de sal e luz, vou falar que é o livro que mais me toca, porque mostra Deus conosco. Mostra Deus Jesus, mostrando para que nós estamos aqui. 3 pregadores que você gosta de ouvir. Vou falar algo bem antigo, né, que não é da minha época, né, mas Billy Graham, assim, é imbatível, né, mas aí eu teria 3, 2 são bem conhecidos, né, Hernandes, assim, não posso dizer um amigo pessoal, mas uma pessoa com quem eu fiz amizade nos últimos anos, assim, e assim, a diferença que eu vejo nele como pregador não é a questão da sua inteligência, da sua desenvoltura, é que ele é uma pessoa que fala, pratica, e quem conhece, conversa com ele, percebe de que aquelas palavras não saem só da boca, não é só a inteligência, não é só pregação, é vivência. Augusto Nicodemos, sim, tem conseguido, talvez ele está tirando o pé por questão de saúde, um pouco tudo, mas assim, tem muitas coisas gravadas dele. Ele tem conseguido, o tio Nico, né? Tio Nico tem conseguido falar com os mais jovens, tem conseguido falar com os mais antigos, e tem conseguido trazer pessoas para o calvinismo. Tem pessoas fora, né, que têm vindo conhecer as nossas denominações, mas a partir dele. Então, assim, o seu dom de oratória o direcionamento que ele consegue dar para a palavra. E vou trazer uma pessoa talvez mais conhecida no nosso meio, que assim, tive a oportunidade de ouvir poucas vezes, há alguns anos já não ouço. Convidamos para estar aqui 10 anos do Parque Industrial, ano que vem, em fevereiro, de igreja organizada. Convidamos, esse o nosso convite, Adão Carlos Nascimento. Um homem assim, mineiro, calmo, uma sabedoria, palavras simples. É o que eu disse, nem todo grande pregador é aquele que berra e fala aos prantos ou às lágrimas, aos sorrisos, tal. É a sabedoria com que Adão Carlos consegue trazer as palavras e tocar. Seja aquele mais jovem como aquele novato. Então ele consegue trazer as palavras, através das suas palavras, da sua sabedoria. Então são perfis diferentes. O Billy Graham é imbatível, né? Então por isso que eu nem coloquei ele entre os 3. Um livro que marcou sua vida e caminhada cristã.
Eu pensei muito nessas... O pessoal não sabe, mas eu recebi uma colinha antes, tá? Pensei muito nesse livro e eu preferi não colocar... Se eu falar que a Bíblia é muito chavão, mas tem muitos livros, e eu particularmente, quando eu era adolescente, eu lia muito livro, muito livro. Depois de uma certa idade, eu deixei de ter muita paciência com livros, né? Falando especificamente do tema, então eu falaria sobre livros do Robson Cavalcante, Igreja, Estado, Não, Política e Religião, sim. É uma recomendação que eu diria. Não diria que é um livro inesquecível para mim. Existem vários livros, mas então eu daria não como livro favorito, mas sim como uma dica de sugestão baseado na pauta desta noite. Legal. Qual é a sua referência cristã na política? Carlos Bezerra Júnior. Ele, para mim, por mais que seja pastor, filho de pastor, de uma denominação séria, ele já exerceu vários cargos, já foi vereador, deputado estadual, secretário. Mas para mim, as pautas que ele leva dentro da sociedade como político, ele não leva em nome da sua denominação religiosa, ele não leva somente para a igreja. Pelo contrário, ele como igreja mostra qual que é a diferença, que um crente pode fazer diferença. Projetos de lei que ele já fez e pautas que ele leva para debate diante de uma sociedade que não aceita o crente. Durante muitos anos, determinado partido político na Assembleia Legislativa sempre esteve à frente da Comissão de Direitos Humanos e ele foi o primeiro a quebrar esse paradigma, sendo de um partido não de esquerda, e levar para debater direitos humanos, onde é uma pauta que era extremamente de esquerda. Então, o político cristão que se preocupa em mostrar que dá para fazer uma diferença sem se preocupar em pregar a palavra na tribuna, para mim é uma referência. Talvez existem outros aí vocês vão perguntar, mas a Marina, não sei o quê. Não, eu falo de quem eu conheço, de quem eu já conversei. Mas existem várias diferenças. Hoje, para mim, nos últimos anos, quem sabe daqui a alguns anos eu possa ser igual a ele. Mas a minha referência é poder ter um mandato, se um dia Deus me conceder, e os eleitores também serem eleitos, um mandato similar ao dele. Inclusive, ele tem um livro muito bom que conta até a história de como ele entrou para a política. Acho que é Fé Pública. O Carlos, esse livro, inclusive, quem deu fui eu para você, não foi? Foi. Ele é médico na periferia do SUS. E um dia ele recebe, já era de igreja, dessa igreja, uma mulher em trabalho de parto, e essa mulher, e ele como obstetra, tudo, tenta induzir ela até o parto natural. Quando de repente eles vão para cesárea, infelizmente as crianças veio a óbito, tudo mais, porque a criança estava atravessada, não sei se é bem esse termo. Falou, mãe, por que você não falou você não viu nos exames? E aí essa mãe fala, doutor, eu só tive a oportunidade, eu só consegui fazer um exame, agendar um exame. Se nesse exame, nesse dia, eu tinha dinheiro ou eu pegava o dinheiro do transporte, ou eu dava comida pro meu filho que estava em casa. Entre dar comida pro meu filho que estava em casa e pegar o transporte, eu não fui fazer o exame. E aí, quando ele se tornou vereador, depois de 3 mandatos como vereador, ele não conseguiu com a prefeita que era da oposição, depois não conseguiu com o prefeito que era do partido dele, porque ele não era do meu grupo político partidário, dentro do meu partido. Com o vice-prefeito que assumiu, então, ele conseguiu articular politicamente, implantar essa lei, que é a mãe paulistana, onde a mãe é obrigada tem direito aos 3 exames pré-natais como garantia e o vale transporte para que ela possa fazer e assim outras mães, independente de serem crentes ou não, possam. Então ele entendeu de que essa realidade daquela mãe só ia poder mudar se houvesse uma lei, uma política pública. Isso é política pública. Política pública não é aquela que defende o meu interesse ou o seu interesse. Política pública é aquela que defende uma sociedade. Então por isso que eu falo que ele acaba sendo uma referência. Então, a partir de uma vivência que ele teve como médico, numa sociedade, numa periferia onde ele trabalhou, no poder público, ele como político, ele conseguiu transformar isso em política pública. É isso que nos torna diferente, fazer coisas que vão fazer diferença para a sociedade, dependente para quem que vai ser. E, diante de tudo isso, olhando para o horizonte, qual a sua maior motivação para permanecer no meio político? Motivação, se fosse por parte de pessoal, talvez seria nenhuma, por ver muita coisa suja, por
por passar por muitos constrangimentos, por passar por dificuldades financeiras, por passar por dificuldades profissionais, por passar por humilhações, ofensas morais, ofensas religiosas. Todo tipo de ofensa, humilhação, desprezo que você possa imaginar e que não possa imaginar, eu acredito que eu já ouvi, já vivi. E às vezes comparações. Por que você não faz isso? Porque tentações. Então, se for olhar do lado humano, eu não teria vontade mesmo. Se fosse olhar pelo lado familiar, durante um bom tempo a minha família apoiou o fato de eu querer ser candidato. Se perguntarem de novo, você quer ser candidato de novo? Eles vão falar, se eu for candidato de novo, apoiam de novo? Eles vão falar, de novo não. O que me motiva é de que cada vez que eu vejo, que eu relembro, conto uma história como essa que o Carlos Bezerra viveu ou de outras pessoas, que eu assisto um noticiário, que eu vejo um jornal, que eu vejo um policial dando um tapa na cara de uma empresária falando que ele que manda, que eu vejo uma pessoa morrendo de fome, que eu vejo uma pessoa morrendo, sofrendo discriminação porque é homossexual, porque é pobre, ver uma pessoa que morre de fome, então eu tenho que entender que eu não posso desistir, nem eu, nem você, nem ninguém que nos ouve. Porque se eu sou crente mesmo e aceito que está tendo injustiça social na minha cidade, no meu bairro, eu não vou resolver tudo. Eu tenho certeza que não vou resolver tudo. Mas é isso que tem que me motivar. Porque se eu não for fazer, outros talvez não façam. Então que eu dê a cara a tapa, que eu faça, que eu tente fazer a diferença. Mas pelo lado pessoal e familiar, eu já teria desistido. Então, com certeza, é Cristo que coloca, no meu coração, na minha cabeça, que eu não posso desistir. Muitas vezes a gente ora, fala, me deixa desistir. E ele fala, não desiste, não desiste. Cuidado pra você não parar na barriga do peixe. Não, isso não. O pessoal fala que eu sou teimoso demais. Deus não nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar. A gente que é preguiçoso, que acha às vezes que o fardo é carregar. Você brincou no começo, umas 1.500 ocupações que eu tenho. Mas ainda hoje e ontem eu falei em alguns grupos que eu participei de reuniões. As pessoas que são mais desocupadas não se ocupam de nada. As pessoas que já têm ocupações acabam assumindo mais ocupações. Então, a gente acha que o fardo é pesado, mas Deus não dá um fardo mais pesado que a gente pode carregar. A gente que é preguiçoso às vezes. Verdade. O que você diria para aqueles que se sentem chamados e vocacionados para entrarem na política? Vá. Ora e vai. Só vai. Só vai. Se você não for, alguém vai. E se esse que for pensa diferente de você, não adianta você reclamar depois, porque você não foi. Você não aceita o que o seu síndico do seu prédio fala, mas você não vai nem na assembleia do condomínio. Você não aceita o que a escola do seu filho faz, você não vai na reunião de pais. Você não aceita que um político vota, mas você não vai assistir uma sessão na Câmara dos Vereadores. Você não assina um abaixo-assinado para iluminar a rua da sua escola. Você não liga no 156 para podar árvore. Você põe na rede social que a prefeitura não presta. Só que reclamar na rede social não faz diferença. Para a gente terminar, o que é Cristo para você? Cristo, para mim, para todo mundo, é vida, é tudo. Não tem como resumir. Mudou a minha vida, salvou minha vida, me transformou. É o que me mantém em pé. Muita dificuldade, todo mundo tem dificuldade. E quando a gente lembra que tem um Cristo por trás de tudo isso, por trás de mim, acima de mim, se ele viveu tudo que viveu, se ele vive por nós, ele vai voltar, ele vai vir nos buscar. É isso que tem que ser a nossa motivação. Minha motivação como pai, como marido, como irmão, como líder da igreja. E é ele que me lembra todo dia que eu estou errado, que eu estou pecando, que eu estou falho, que eu sou tentado. E ao mesmo tempo ele que me lembra que eu não posso cair em nenhuma dessas tentações e me fortalece. Então se eu cheguei aqui, é graças a ele. Então,
Cristo, o resumo de Cristo é tudo. Cristo é tudo para aquele que é crente. Então, esquece evangélico, esquece protestante, esquece presbiteriano. É crente. Crente é aquele que crê. Ou eu creio que Cristo muda a minha vida, salvou a minha vida e salvou a sua vida, ou nós podemos cancelar esse programa, podemos cancelar tudo, não temos um propósito na nossa vida. Cristo é vida, Cristo é tudo. Obrigado Eu que pelo agradeço. tempo dedicado, obrigado pelas experiências divididas. Tenho certeza que aqueles que ouvirem serão abençoados. E se você ficou até o final, lembre-se, antes de mais nada, para você curtir o que foi feito aqui, compartilhar, levar para os seus amigos, para a sua igreja, para que esse material seja útil para você, para que você possa também compreender como cristão qual é o seu papel na sociedade e na vida política do país. E dia 2 de outubro, todos nós estaremos às urnas. Mas independente de quem ganhar, lembre-se de uma coisa: quem está sentado no trono é o Senhor Jesus, e é Ele que controla a nossa história. E todos nós somos guiados debaixo da soberana vontade do Senhor. É isto que reside na nossa esperança. Deus te abençoe e até o próximo podcast, se assim Deus permitir.